Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live, a minha última live individual desse dia, dessa sexta-feira, né? Sexta-feira, e que eu tenho aqui um convidado muito especial. Está ao vivo, ele é muito pontual, é sensacional mesmo. Vamos aqui, senhoras e senhores, com vocês, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, que já está ao vivo conosco, né? E eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de ser confrade dele na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. O ministro Douglas eu conheci ainda com o juiz do TRT da 10ª região, ainda nos eventos da Ana Matra, e sempre teve essa postura assim do magistrado responsável, direto, prático, com a visão também bem antenada na realidade. E aí, quando eu convidei para fazer uma live, eu disse, será que ele vai ter condições de fazer hoje? Estou assim, porque você pudou, eu estou numa maratona de lives, essa vai ser minha live número 63. Aí, quando ele topou automaticamente nessa gentileza, a educação que ele tem, é fantástico. Eu sou fã, hashtag sou fã do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhoras e senhores, boa noite, meu amigo ministro. Querido Pamplona, alegria imensa revê-lo aqui nesse seu espaço tão celebrado, tão acompanhado, e que tem proporcionado grandes e interessantíssimas discussões sobre os mais variados assuntos. O seu trabalho na magistratura, na academia, nas redes sociais é notável, e por isso um convite seu só poderia ter uma de duas respostas possíveis: sim ou aceito. Portanto, a honra e a alegria é toda minha. Você é uma pessoa que conhecia há muitos anos, ambos como juízes ainda substitutos, né? Os cabelos pretos. Eu já tive cabelo grande, depois não tem mais nada. Mas sempre foi uma empatia natural, e essa nossa relação, essa admiração só vem crescendo, que tenho por você ao longo desses anos. Inclusive, tivemos juntos no TST, num debate há alguns anos, e, para variar, você deu um show, terminou a sua riquíssima exposição declamando um poema fantástico, fantástico, encantou a plateia, levou a plateia ao delírio, como só acontecia. Portanto, Pamplona, uma alegria muito grande poder estar aqui com você e falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, os impactos no direito, enfim. Vamos ver por onde as ondas nos levam. Isso. E as ondas, eu acho a coisa da onda é sempre muito interessante, né? Porque eu tenho feito algumas lives, né? E sempre começando para dar um tom talvez poético, artístico, lembrar de Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E a vida vem em ondas como um mar. É isso mesmo. A vida vem em ondas, nós vivemos nas ondas da internet e estamos hoje para debater com o ministro Douglas sobre um tema provocativo, que, na verdade, tivemos agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal, primeira live que estamos fazendo pós-decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Mas que também se insere nessa proposta aqui. Eu vou botar e fixar aqui para todo mundo ver, que é a ideia da jurisprudência da crise, né? Eu quero também aproveitar aqui, fazer um abraço, mandar um abraço antes aqui para tantas pessoas que estão nos acompanhando. Já tem mais de 130 pessoas ao vivo aqui, né? E dentro dessa linha também há o nosso colega Lauro de Campos, lá do TRT da 2ª região, também a nossa confreira Carolina Tupinambá está aqui participando também, né? E tantos outros colegas que são tão caros ao nosso coração. Mas, ministro Douglas, jurisprudência da crise. O que é que a gente vai falar sobre isso? Bem, nós estamos vivendo um estado virótico ou pandêmico de coisas que tem gerado uma série de desafios a todos os atores públicos, especialmente a eles, que assumem a responsabilidade pela condução, inclusive normativa, administrativa e judicial, dos destinos da sociedade brasileira nesse difícil momento.
Hoje eu navegava pela internet, entrei no site da Presidência da República e fiz algumas anotações a propósito do volume de atos normativos que foram e continuam sendo editados, produzidos no âmbito do Poder Executivo, sobretudo do Poder Executivo. Entre medidas provisórias, decretos, resoluções, instruções normativas, nós já superamos a barreira dos 260 atos normativos. Isso, obviamente, impacta muitas realidades, grupos expressivos de pessoas e, como é natural, gera alguns desconfortos, algumas reações que acabam, como também é natural, submetidas ao exame do Poder Judiciário. Exato. E é por isso que nós falamos de jurisprudência da crise. Essa categoria que não é nova, não é inédita para aqueles que estudam direito constitucional. Hoje, inclusive, o ministro Gilmar Mendes desenvolveu algumas considerações a esse respeito. E a experiência de Portugal, ela parece ter sido seminal nesse âmbito, né? Porque nos coloca, em alguma medida, entre escolhas trágicas, entre caminhos difíceis, né? Uma perspectiva do mundo ideal, do mundo talvez traçado nas normas constitucionais, e a realidade da vida, que desafia sempre o mundo dos códigos, exigindo, clamando por respostas que sejam compatíveis com os desafios, enfim, contemporâneos. A ideia da jurisprudência da crise, então, é essa proposta de exame do que se faz, do que vem fazendo o Poder Judiciário, em algum momento relativizando concepções clássicas, tradicionais, quem sabe até axiomáticas, né, que pautam a forma como nós nos conduzimos no mundo do direito do trabalho. Eu tenho visto alguns debates sobre isso e algumas lives que eu vou fazer inclusive com o Lênio Streck também, para discussão da parte filosófica sobre isso, porque nós vivemos, às vezes, se no campo político, vivemos, às vezes, umas dualidades, às vezes, meio reducionistas, né? Que às vezes nos incomodam profundamente. No campo filosófico, nós vemos, na verdade, um debate entre aquilo que se convencionou chamar de principialismo, né? Na ideia de uma afirmação dogmática de determinadas regras ou princípios, e do realismo jurídico, dentro dessa ideia de uma busca de soluções para casos concretos, digamos assim, com, às vezes, uma flexibilização de axiomas, às vezes sustentados durante anos. Realmente é um tema fascinante. E eu tenho visto isso. Foi muito interessante essa parte introdutória do senhor, trabalhando especificamente mais de 200 manifestações normativas do governo federal. E o que eu tenho observado? Nós que somos cultores do direito do trabalho há mais tempo, às vezes, do que a gente gostaria de confessar. Eu estou na Justiça do Trabalho desde 1992, né? Então, são 28 anos na Justiça e como magistrado desde 95. E eu fico pensando, quase 30 anos de Justiça, nós somos adoradores e amantes do direito do trabalho. Mas nós estávamos vendo um fenômeno estranho no Brasil, pós-reforma trabalhista, em que, principalmente quem está na vida acadêmica, nesse dia a dia, e notadamente nos cursos lato sensu, de pós-lato sensu, a ideia de, olha, parecia que o direito do trabalho estava meio desprestigiado, né? Entrando numa espécie de ostracismo pós-reforma trabalhista, as pessoas direcionando. Acabei de falar isso, inclusive, com a doutora Laura, que eu acabei de ver que entrou aqui, que é lá do Direito News, devo fazer uma outra live com ela depois. Mas então tenho dito com frequência e que eu recuso aqueles que dizem que o momento é de renascimento do direito do trabalho. Porque ele não pode renascer porque ele nunca morreu. Na verdade, é uma de revalorização do direito do trabalho. Porque talvez um marco normativo desses mais de 200 diplomas mencionados por senhor seja a Lei 13.979, né? Que não era uma lei trabalhista, mas só aquela primeira previsão de que a falta ao serviço, ao trabalho, seja público ou privado, né, não constituiria uma falta injustificada, né? Só aquilo, de repente, nós passamos a ter de explicar novamente conceitos que para nós são tão básicos, tão fundamentais, né? Diferença de interrupção e suspensão, quem paga, até onde paga o empregador, aonde paga o INSS.
e de repente vem numa revolta dos fatos contra os códigos, as pessoas, muitas delas, que falavam mal da CLT, que diziam que era fascista, que precisa ser revogada, não sei, e olhando na própria CLT, né, a solução para problemas de cunho empresarial, discutindo se aplicava a força maior do 502 e 503, se era o fato do príncipe do 486. E, de repente, as pessoas passaram a perceber como é importante a disciplina normativa das relações de trabalho para garantir segurança. Porque o direito do trabalho ele só faz sentido mesmo no sistema capitalista, como os limites aceitáveis, os limites éticos da exploração econômica. E isso é sensacional, porque a MP 927 veio numa linha de preservação de postos de trabalho, de emprego, numa ideia de flexibilização para admitir de forma unilateral. A 936, agora, já podemos dizer, convalidada pelo Supremo Tribunal Federal na sua integralidade, veio numa ideia de acordo, não é imposição lateral, mas pela via individual. E o confronto sobre a aplicabilidade disso diante do artigo 7º, inciso 6º, na ideia da autonomia coletiva da vontade para a redução salarial, na verdade, prevaleceu a tese do realismo. A tese de que a realidade, a excepcionalidade desse momento exige uma solução que é excepcional, uma jurisprudência da crise. Perfeito, professor Pamplona. Acho que essa reflexão ela contextualiza muito bem o que se passa no Brasil nos últimos anos. E eu costumo dizer, quem sabe até em tom jocoso, que nós, da Justiça do Trabalho, certamente não morreremos de tédio. Quando menos a partir de 2015, né? Foram editadas leis, várias decisões do Supremo Tribunal Federal, a própria reforma trabalhista, a lei da terceirização, um conjunto de normas jurídicas e decisões judiciais que impactaram de forma substantiva o modo como nós vivenciávamos, interpretávamos e aplicávamos o direito do trabalho. E há uma lei nova, uma lei recente também, a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, Exato. que traz uma série de disposições que impactam também o direito do trabalho. E é possível perceber, então, que há um movimento para ressignificação das bases dessa relação capital-trabalho, especialmente com a participação dos sindicatos. A Lei da Liberdade Econômica vem com muita força nessa direção e, de algum modo, ela nos impõe uma releitura, quem sabe, da relação que se deve estabelecer entre direito e política, direito e economia, porque não são universos estanques, são dimensões do conhecimento que devem dialogar, cada qual respeitando, obviamente, os seus limites, né, científicos, o seu campo de regulação, mas não são disciplinas que devem ser vivenciadas e aplicadas de forma estanque e isolada, né? O direito não é economia, o direito não é política, mas deve dialogar com a economia e também com a política. E acho que a decisão do Supremo de hoje vem nessa direção. Vem nessa direção de afirmar, em primeiro lugar, que a dogmática, e essa expressão, por vezes, é taxada de algo pejorativo, mas não. Essa aplicação mais estrita, menos consequencialista de determinadas normas jurídicas pode produzir consequências dramáticas para o conjunto social. É mais ou menos aquela máxima, né? Eu costumo dizer até... faça justiça. Na condição de professor de direito civil, você sabe que eu tenho uma tendência polímata, né? O meu concurso para a Universidade Federal foi em direito civil, eu escrevo em metodologia da pesquisa, poesia. Eu gosto de diversas áreas do campo jurídico e do campo do pensamento das ciências sociais como um todo, mas como professor de bases das relações privadas, e quando eu estou ensinando a LINDB, a Lei de Introdução aos Novos Direitos Brasileiros, eu tenho que trazer todas essas modificações recentes que vão justamente na lógica de refletir sobre o consequencialismo, né? A ideia das consequências de cada decisão do magistrado. Havia um bordão no campo da decisão, bordão que monta a uma visão romana, né, do fiat justitia periet mundus. Essa é uma frase que não pode ser pensada na contemporaneidade. Não é fácil justiça pereça seu mundo, porque você faz justiça para o mundo
E é preciso compreender as consequências de cada ato. E isso realmente talvez, não é um chavão dizer que vivemos um momento paradigmático, porque realmente nós vamos sair daqui com novos modelos de decisão, novas formas de compreender o mundo, né? As pessoas estão usando determinadas frases, quando tudo voltar ao normal, as coisas vão ser diferentes. Eu digo não. Na verdade, nós não vamos voltar a um normal que seja como o anterior. Nós vamos voltar a um novo normal. Nós estamos construindo um novo normal juntos, que nós não sabemos ainda como mas que definitivamente não será como antes. De fato, isso impacta de maneira expressiva tudo que fazemos dentro do próprio Poder Judiciário. A realidade das sessões telepresenciais que o Supremo Tribunal Federal inaugurou, né? Os tribunais do trabalho já estão também realizando. Daqui a pouco, em primeiro grau, as audiências remotas. É uma realidade que precisa ser pensada com muito cuidado, por uma série de razões. Na minha condição de juiz de primeiro grau, né, eu converso, assim que teve o problema da crise, eu estava de férias no tribunal. Eu disse, gente, não posso, essa é uma circunstância, eu não posso simplesmente ficar de férias. Então eu disse, olha, não tem problema. Eu falei com o meu diretor de secretaria, né, disponibilizei meu e-mail, disponibilizei um telefone para cair no telefone do diretor, isso o próprio tribunal facilitou essa e disse, gente, quem tiver algum problema de alvará, de depósito para fazer, a gente tem que pensar em soluções rápidas, né? Por quê? Porque as pessoas entram em contato, porque é a realidade quem está trabalhando. E eu e vários outros colegas dessa forma atuando. Por quê? Porque a gente precisa ver, nós já estamos pensando justamente em realizar audiências, porque nós vamos ter um momento de principalmente para homologação de acordos extrajudiciais, né? Nós vamos ter uma necessidade, nem que se falar de um hangout, né? Ou de um meeting, alguma forma que nos permita dar uma resposta ao jurisdicionado, eles sabendo que o Poder Judiciário está atuando, que está acompanhando, que está chancelando e esclarecendo o cidadão, né? É algo que a gente... Aqui. Deu um probleminha, sumiu aí a tela? Voltou. Então, estamos... ótimo. Então, uma coisa que parece muito importante para mim, né? Eu tenho visto, vou fazer inclusive uma live com o Dr. Francisco Gonçalves, o vice-presidente da TRT da quarta, dizendo, olha, é uma questão interessante, para facilitar a negociação coletiva, por exemplo, eles abriram um link no site do TRT. Ou seja, por quê? Porque o que o senhor falou anteriormente, que me parece uma coisa que é preciso destacar, ligado à lei da liberdade econômica, ligado à própria decisão do Supremo sobre o MP 936, porque as pessoas podem fazer uma leitura apressada, dizendo, olha, esvaziaram de vez o poder do sindicato. E não. Na verdade, nós temos uma jurisprudência de crise, pensando em soluções rápidas para este problema, mas cada vez mais vai ser importante a atuação das entidades sindicais efetivas para garantir segurança jurídica, para verificar que esses acordos individuais tenham ocorrido sob bases fáticas efetivas e não pessoas queiram se valer do momento da pandemia para enxugar a folha de pagamento ou para quem, ao contrário, né, tenha tido até um aumento econômico, mercados, farmácias, empresas de delivery, né, querer se valer determinados benefícios. O campo da fiscalização efetiva realmente vai ser muito forte. Considerações muito interessantes, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos falando aí de um aumento de complexidade, né? Seja para os juízes que vão ser convocados a examinar ações judiciais, conferindo essa validade ou não de uma série de inovações, especialmente aquelas da MP 927, que, de algum modo, empoderaram substancialmente os empresários, não é? Banco de horas, teletrabalho, férias antecipadas, com alguns paradoxos, inclusive. O problema das férias talvez seja o mais emblemático, porque como é que você antecipa férias e não paga o salário antecipado, nem o adicional de 1/3,
e o trabalhador está no isolamento horizontal sem poder, enfim, desenvolver nenhum tipo de atividade lúdica, cultural, enfim, é algo realmente complicado. Parece ter havido aí um desvirtuamento da própria razão de ser desse direito fundamental, que é o direito às férias. Mas há um aumento de complexidade, porque todos nós seremos convocados mais cedo ou mais tarde para examinar em que medida os princípios que iluminam a ordem jurídica, especialmente o princípio do valor social do trabalho, da proibição do retrocesso, da inalterabilidade contratual lesiva e uma série de circunstâncias e normas específicas terão ou não sido violadas. E esta é uma Isso. realidade. E essa é interessante, porque no pós-crise nós vamos verificar como interpretar a jurisprudência da crise numa visão de realismo, mas para mostrar a operação de preconceitos no pós-crise, talvez numa perspectiva aí sim principialista, na concepção mais dogmática da matéria, no sentido efetivamente da técnica, porque as pessoas às vezes elas distorcem expressões. Dogmática é simplesmente a construção de um raciocínio calcado em premissas que não se questionam. Ou seja, quais são os dogmas, a Constituição, os princípios. É essa a base do sistema. E isso, sem sombra de dúvida, é muito interessante. Vamos falar um pouco da jurisprudência, talvez. Estamos aí falando já uns 20 minutos. Né? Quais são as visões? Claro, sem nenhuma antecipação de julgamento, aqui nós estamos dentro dos limites que a Loman nos permite, mas do ponto de vista dogmático, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista como pensador do direito. Como é que o senhor viu assim, essa profusão legislativa na parte trabalhista nesse período da pandemia? Me pareceu que o chefe do executivo, o legislador provisório, pretendeu criar condições que, a seu juízo, fossem suficientes, razoáveis, adequadas para viabilizar o menor impacto danoso ao conjunto de trabalhadores e empresários. O próprio programa, né, de preservação do emprego e da renda, da MP 936, é prova viva disso, o governo participando com 170 bilhões de reais, salvo engano, esse é o valor, o montante dessa conta que será suportada pelo governo, mas também convocando a iniciativa privada, especialmente aquelas empresas com faturamentos expressivos, né, faturamentos superiores a 4 milhões e 800, a manter também um percentual do salário desses empregados, para que possam se beneficiar deste programa. Me parece que o governo pretendeu, sim, criar, a partir dessas medidas provisórias, essas condições para que o impacto social da crise, que é inevitável, pudesse ser suplantado com menor extensão dos traumas. Né? Nós, lendo as análises econômicas que estão sendo produzidas, ficamos muito impressionados, porque desemprego em massa já é uma realidade e tende a aumentar. E nós já passávamos por uma realidade difícil, com quase 12%, 12 milhões de desempregados, desalentados, trabalhadores informais. E algumas previsões, as mais pessimistas, sugerem, inclusive, a dobra desse volume de trabalhadores desempregados. O índice bateria lá em 23,8%, 23,9% da mão de obra no Brasil, o que é dramático, não é? Dramático, e é interessante que o governo também sofre bastante com o impacto dessa retração, deixando de arrecadar muitos recursos e comprometendo a prestação de serviços essenciais, como saúde, sobretudo saúde, mas também educação, segurança, assistência médica. Quando eu faço uma análise das MPs, né, eu tenho falado isso com frequência nessas lives, nos debates, em aulas. Na verdade, parece-me que é possível verificar um ponto de identificação de uma linha que passa pelas MPs 927, 936, 944 e eu incluirei a 945 e a 946. Qual é a ideia? Preservação de postos de trabalho e renda. Perceba, há pontos de divergência. A MP 927, ela prestigiou atos unilaterais. Ele empoderou o empregador. Numa discussão se há ou não prejuízo ao empregado econômico ou apenas uma modificação da sistemática. Mas
numa ideia de o que eu quero é preservar emprego e renda. A MP 936, mesmo com a ideia da redução, mesmo com a ideia da suspensão, diz preciso preservar a atividade econômica e a atividade profissional também. E por isso o governo ameniza. Não, é uma ilusão achar que não vai ter prejuízo. Não, vai ter prejuízo, vai ter uma perda. Mas essa perda vai ser amenizada, nunca necessariamente compensada, talvez só para quem receba salário mínimo, com o BEPER, estou chamando assim, né? Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. E a MP 944 embora não seja para emprego, para o contrato, mas sim como uma fonte de custeio da folha de pagamento, parece-me a mais sintomática ainda. A ideia de preservação de pós-trabalho. Não teve, digamos assim, a ousadia, vou usar essa expressão assim, na falta de outra, né, de garantir uma estabilidade, mas falou-se lá de uma garantia de emprego, talvez, invocando o velho artigo 65 da CLT, quando eu falava na visão anterior da CIPA, antes de 88, né, na ideia especificamente de uma garantia com uma indenização superior para a despedida, mas a ideia é dizer, olha, isso aqui, meu amigo, é só para você pagar a folha de pagamento. Se você desviar isso aqui, a gente vai lhe cobrar antes. Ou seja, a lógica é saber, vivemos um momento quase apocalíptico. A gente, na minha irreverência, o senhor sabe bem disso, eu vivo dizendo, eu vivo um momento pandêmico, mas é quase pandemônico. Né? Então, a gente vive numa situação que, se em dezembro, naquelas previsões para o ano que entra, alguém dissesse que a gente ia passar um mês trancado em casa, sem poder se comunicar no nosso dia a dia, às vezes, tá maluco, surtou, não sei o quê. Nós estamos vivendo algo inédito na história da cidade, do estado, do país e do mundo. Então, perceber que não se trata de CNTP, não se trata de condições normais de temperatura e pressão. Nós estamos vivendo uma realidade distinta e como sabemos que isso pode gerar reflexos terríveis para as empresas, para a economia e para a própria prestação de serviço público na arrecadação, vamos tentar manter o máximo os postos de trabalho. E aí, o que é que eu digo, como outro lado já passa para a palavra, né? O que mostra a importância da disciplina das relações de trabalho. É o que eu digo, é a revalorização do direito do trabalho. E eu vou, não sei se no nosso corte nós estamos falando já há cerca de meia hora, mas o que é importante dizer? Que isso vai gerar também, no campo processual, uma retomada do protagonismo da justiça do trabalho. Por quê? Porque nesse ponto, seja na própria noção da jurisprudência da crise, na compreensão, da disciplina, da interpretação desses novos arranjos contratuais em função da situação da crise, seja no próprio fomento ao atendimento das diretrizes, das premissas da crise. Ou seja, situação de pessoas que estão distorcendo, pode reconhecer a nulidade. Hipótese que há um desvio de finalidade da utilização lá do benefício ou da redução. Empresas que já estavam fechando ou fechadas e, de repente, com a crise, querem se valer de benefício. Opa, nós precisamos verificar cada uma das realidades. A situação de uma dificuldade econômica anterior não é chancelada pela posterior. Nós precisamos ver, vai ter dificuldade da execução, mas a construção da jurisprudência vai ser muito importante, sem prejuízo da própria construção de um protagonismo que eu tenho visto no campo das ações civis públicas, na tutela de direitos transindividuais, com direcionamento de verbas para aquisição de equipamentos para o combate ao coronavírus, na própria atuação da Justiça do Trabalho na busca do fomento à negociação coletiva para uma solução que garanta maior segurança jurídica do que a ideia do acordo individual. É preciso, às vezes, esclarecer para o cidadão. Gente, o acordo individual vale, a MP 936 vale, o Supremo respaldou, mas não quer dizer que o acordo coletivo não era melhor, e é melhor. Não é o obrigatório para essa situação episódica, mas o ideal é construir a mentalidade.
O que o senhor acha disso? São tantas ideias, tantas reflexões. Outro dia, participando de uma live, né? Essa é a minha quarta live, eu tenho recebido alguns convites e confesso que sou um neófito, que sou um novato. Olha, já está ficando. Eu estou brincando. Como eu sou polímata, eu tenho feito lives em direito do trabalho, mas em direito civil, em direito contratual, direito do consumidor. Aí eu disse assim: olha, o Anderson Schreiber, que é professor titular da UERJ, perdeu a virgindade comigo, primeira live dele comigo. A doutora Karina Fritz, que é a maior especialista de direito contratual privado, o direito contratual alemão, né, para cá, e a especialista. Primeira live comigo. Eu pensei que a sua ia ser a primeira, mas não, eu sou o quarto. Tudo bem, já é o homem mais experiente. De fato, é um ambiente novo, né? E Exato. a tecnologia nos oferece essa possibilidade de, apesar do isolamento social, podemos estar mais próximos, né? Sim, Enfim, em condições normais, nós não estaríamos discutindo verdade. tanto, interagindo tanto por esses canais virtuais. Só para falar assim, para o senhor perceber como isso é importante, nós estamos vivendo um isolamento presencial, mas não um isolamento social, acadêmico ou afetivo. Essa live com o senhor, por exemplo, já é internacional. Tem gente de Portugal, tem gente da Espanha assistindo aqui. Temos pessoas de todo o país. Depois eu vou pedir, enquanto o senhor está falando, o pessoal escrever, para depois o senhor ver na live. Escrevam a gente aí de que cidade ou país vocês estão participando, que vai ser muito legal para te ver a visibilidade. Era algo que a gente não cogitava há 4 semanas. E, de É repente, verdade. estamos aprendendo um novo mundo. Professor. É verdade, um cenário novo. Estamos, enfim, trocando impressões pessoais sobre esse momento de crise. Professor Pamplona, magistrado, enfim, acadêmico consagrado. Eu estou aqui no Tribunal Superior do Trabalho, oferecendo algumas ideias, algumas visões sobre essas normas que estão sendo editadas à luz do que se contém na nossa Carta Política. Mas concordo, professor Pamplona, a Justiça do Trabalho tem prestado, sim, um dos grandes trabalhos no combate ao coronavírus. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça mantêm lá um banco de dados sobre as ações ligadas à crise da Covid-19 e quase 200 milhões de reais haviam sido encaminhados para a aquisição de equipamentos destinados ao combate ao coronavírus. E a Justiça do Trabalho teve a maior participação, proporcionalmente falando, foram quase 130 milhões. Isso são dados do início da semana. Dados eu não os tenho agora atualizados, mas o que demonstra que a Justiça do Trabalho sim tem uma grande contribuição a dar. E mais, eu acredito, também concordo, que esse momento é um momento de revalorização dos sindicatos, ainda que o Supremo tenha chancelado, não sem razão, não sem uma dose muito forte de razoabilidade, a eficácia, a validade, pelo menos desse juízo provisório, da constitucionalidade da medida provisória 936, é preciso perceber que as organizações sindicais são, sim, importantes. Elas precisam ser repaginadas, revalorizadas, especialmente porque a reforma trabalhista deixou um vazio naquilo que toca com o custeio. E, evidentemente, nós precisamos reconhecer que era preciso superar, essa é a minha opinião pessoal, superar o modelo do custeio oficial, Sim. mas não de uma forma tão abrupta, né, tão instantânea, deixando um vazio que prejudica, inclusive, a filosofia da reforma, que foi lançar essas entidades para o centro do sistema com o negociado sobre legislado. Esse é um quadro que precisa ser repensado. As convenções 98, 154 estão aí ratificadas e o poder público está devendo legislação de fomento à negociação, legislação de combate às condutas antissindicais. Exato. Acho que esse é o próximo passo que precisa ser trilhado nesse processo de reforma, de reconstrução da nossa legislação trabalhista. Sem sombra de dúvida. E é preciso verificar uma revalorização da atividade sindical, né? Mostrando a importância da negociação coletiva como um todo para a segurança jurídica, mas sem a prática de condutas antissindicais. No período da vigência da liminar do ministro Lewandowski, ainda com a complementação dos embargos de declaração, até ontem, né, eu tenho participado de muitas lives e eu tenho visto sempre nas manifestações do público, ou às vezes com os interlocutores, as pessoas, gente, com isso que nós estamos sindicato agora cobrando para negociar. Ou seja, isto é uma situação que gera
algo que é muito complicado na prática, porque é uma conduta antissindical, é quase uma cláusula closed shop. Nós temos que ter, nesse ponto, um estímulo à negociação efetiva e à fiscalização com alguma outra fonte de custeio que precisa ser pensada. Me permita só fazer uma ressalva aqui para mandar um abraço aqui para o confrade Gilberto Stilmer, lá do... apareceu aqui, aí eu tenho que mandar um abraço a tantas pessoas aqui, que eu quero... Não posso tirar os comentários com tanta gente boa participando, então a gente comenta aqui ao final. Mas vamos lá, porque já estamos com 36 minutos e aí, como começa a travar, é porque é do espaço. Temos muita coisa a fazer. Há muita coisa a fazer, há muitos temas a debater nesse período de isolamento, seja as MPs, seja a reflexão pelo MP 936. Eu vou sair daqui a pouco para 8 horas, começar uma mesa redonda, né? Vão ser um sexteto para discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Mas tem muita coisa. A própria noção da MP 905, porque se não for votada, segunda-feira caduca. Então a gente vai ver como é que vai ficar o contrato verde e amarelo, tantos elementos. A gente vai precisar discutir isso na prática. E o que eu mostro, na verdade, o destaque é a retomada do protagonismo do direito do trabalho. Isso, para quem tem a justiça do trabalho e o direito do trabalho na alma, no coração, dá uma sensação boa, não, ministro? Com certeza. De fato, o momento é riquíssimo, apesar da sua nota também trágica, mas é um momento muito rico que nós estamos revisando, rediscutindo, abrindo a perspectiva para perceber que há, de fato, para dentro da nossa forma de interpretação e aplicação do direito. E olha que interessante, o julgamento que foi concluído hoje gerou um paradoxo, pelo menos nas sustentações orais. Houve um certo consenso entre os advogados em torno da manutenção da decisão do ministro Lewandowski, especialmente após as achegas, os esclarecimentos prestados nos declaratórios. Curiosíssima a situação que apenas confirma a complexidade do tema. Todos queremos segurança jurídica. E o debate que foi travado hoje no Supremo, com a divergência apresentada inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, mostrou a importância de uma posição muito clara, muito transparente em relação aos pronunciamentos que são produzidos, especialmente no campo das tutelas cautelares nas ações de controle concentrado. Eu confesso que, lendo a decisão dos declaratórios, me pareceu também que estaríamos ali diante de uma situação de validação dos acordos individuais sem prejuízo de uma posterior celebração de norma coletiva que seria aplicada automaticamente aos contratos sujeitos ao seu âmbito de eficácia, enfim. Mas o ministro Lewandowski trouxe uma visão interessante da possibilidade da adesão dos trabalhadores a um negócio coletivo subsequente, que também gerou uma certa dúvida. Mas o debate no Supremo foi muito interessante justamente porque se pretendeu deixar muito claro, com absoluta transparência, que as normas trazidas na MP valem, especialmente aquelas que estão fundadas no acordo individual, que é uma quebra de paradigma, né? A própria MP 927 também traz questões nesse campo, e essa perspectiva de valorização da autonomia individual no âmbito das relações de trabalho mostra-se, sem dúvida, também problematizável, não? Sim. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque o fato do Supremo ter respaldado o acordo individual como um negócio jurídico, obviamente bilateral, com a manifestação individual, sempre traz na perspectiva ao debate, quando é submetido ao controle judicial, a ideia de dizer, não, há uma coação difusa, o medo da perda do posto de trabalho, toda a discussão da negociação em que teria supostamente o poder econômico e a mera necessidade. E isso, na verdade, reforça a ideia. O acordo individual é possível, mas não quer dizer que não é muito melhor algo que possa ser estabelecido pelo sindicato como uma solução mais... E para as médias, grandes empresas, eu não tenho a menor dúvida que a melhor forma continuará sendo a negociação coletiva. Não que não possa fazer individual.
Então, isso na verdade, as pessoas ficam brincando, e eu, obviamente, adoro um pouco de reverência, né, que em todas as lives e mesas que eu estava participando, mesas virtuais, eu dizia, olha, gente, eu não tenho o dom da profecia, mas estou profetizando. A MP vai ser declarada constitucional. Aí, quando veio a decisão Lewandowski, eu disse, professor, o seu dom da profecia tá sendo desprestigiado. Eu digo, me aguarde. O tempo é o senhor da razão. E a gente vai discutir ainda muito sobre isso. É verdade. O ministro Fux hoje lembrava que foram celebrados mais de 3 milhões de acordos individuais. Isso significa 3 milhões de desempregados a menos. Exatamente. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Isso é algo que precisa ser observado. A própria sociedade está aderindo a isso. E para o trabalhador é muito melhor que haja essa queda de receita, de salários, enfim, momentânea, transitória, do que o desemprego. O desemprego, ainda que recebendo verbas rescisórias, se recebidas fossem ou forem, né? Porque isso pode também gerar ações trabalhistas, né? É muito melhor a preservação do emprego, porque superada a crise, restabelecida a normalidade, enfim, que se espera não no próximo trimestre, mas no segundo semestre do ano, os trabalhadores já estarão integrados. E mais, mesmo as empresas que se valerem dessa possibilidade do financiamento trazido pela MP 944, mesmo elas vão precisar dos recursos para quitar esses financiamentos. Então, a própria retomada da atividade econômica será necessária. Sem sombra de dúvida. E é importante ver que a MP 936 foi reconhecida constitucional na sua integralidade. Ou seja, a comunicação aos sindicatos justamente para poder acompanhar esses dados e verificar o retorno à normalidade. E, nesse ponto, passou o período da suspensão, vamos verificar para que, nesse ponto, faça o cumprimento, verificar situações de despedida, ou tem o BEP, opa, vamos ter que pensar nesse campo de proteção. Então, há toda uma atividade extremamente importante. Ministro, estamos com 40 e poucos minutos, isso é o momento em que a live começa a ficar com a potencial para cair. Mas eu quero dizer que ter feito essa live com o senhor aqui foi, simultaneamente para mim, uma honra, um prazer e um privilégio. Eu quero deixar publicamente a minha promessa de que, assim que as coisas voltarem à nova normalidade, eu, seja na Bahia, seja em Brasília, eu vou querer ir para poder fazer um episódio do Papeando com Pamplona com o senhor, porque eu não tenho a menor dúvida que será sensacional, como já fiz com outros colegas seus. Acho que a gente vai ter um momento de grande aprendizado e aí eu tenho que falar publicamente, #soufã, a possibilidade de ouvir um magistrado dedicado, culto, educado e que tem, nesse ponto, uma visão social muito importante. Eu realmente sou seu fã, ministro. Vou dar a palavra para as considerações finais. Professor Pamplona, meu querido amigo, a recíproca é mais do que verdadeira. É um privilégio poder estar aqui ouvindo, aprendendo contigo. Essa audiência é fruto do seu prestígio aqui e além do Atlântico, como nós podemos perceber. E siga nesse mesmo caminho, produzindo esses encontros que tantas novidades, tantas informações riquíssimas trazem para todos nós. Registro aqui o meu abraço e o meu agradecimento. O abraço, o agradecimento, a gratidão é minha. Mas quero dizer, meus amigos, pessoal que está assistindo aí, não deixe de seguir, peça para seguir aí o ministro Douglas Alencar Rodrigues aí no Instagram. Vocês vão ver o Instagram dele. Quero todo mundo bombando aí, todo mundo seguindo o ministro. Me sigam também, R. Pamplona Filho, e vejam meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Essa live fica gravada 24 horas, disponível para você rever aqui no Instagram. Vou fazer o download e já coloco o mais cedo possível lá no canal Pamplona para vocês poderem ter mais uma vez a oportunidade de ouvir um dos mais sensatos e lúcidos ministros do TST. Boa noite a todos e a todas. Obrigado. Um abraço, querido.